Sem demora, sem rodeios, nós vamos falar de um assunto que muita gente tem dúvida. Corpo, alma e espírito. A Bíblia nos dá base para acreditar nisso? Que o ser humano é composto dessas três partes? Sim ou não? Bom, acreditamos que sim e vamos ler alguns textos daqui a pouco junto com você, tá bom? Então vamos lá. De forma simples eu vou explicar e daqui a pouco a gente vai mostrar os textos bíblicos, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o ser humano ele é composto de corpo. Olha só. O que é o corpo? O corpo nada mais é do que a matéria, do que o boneco. Quando eu digo boneco, eu quero dizer que uma pessoa quando morre, ela tem o seu corpo inanimado, sem vida, não é verdade? Ela não se mexe, ela não expressa emoções, nem sentimentos, nem nada disso. Ela só é um boneco, assim como Deus criou Adão lá no Jardim do Éden. Apenas um boneco. Então põe isso na sua cabeça. Corpo é um boneco sem ânimo, sem força. Um boneco que não se mexe, ou seja, parado, estático. Esse é o corpo, o mais fácil de se entender. Depois do corpo nós temos a alma, o ser humano. Todo ser humano possui uma alma. E a alma é onde mora o grande segredo do ser humano. É na alma que mora a vontade, a inteligência e o sentimento do ser humano. Todas as nossas emoções, nossa inteligência e nosso sentimento mora na nossa alma. Se a nossa alma estiver triste, nós vamos demonstrar através do corpo. A alma vai mostrar, vai vir através do corpo e o corpo vai demonstrar a tristeza. Então a alma, a grosso modo, guarde isso. A alma é a pessoa. Você, a sua essência é a alma. O corpo, só o boneco. A alma é você. Então, quando uma pessoa está feliz, através do corpo dela, a alma está feliz, através do corpo, ela demonstra isso. Através de um sorriso, através de um pulo, através de um abraço, através de um salto. Ou seja, a alma transmite ao corpo e o corpo demonstra o que a alma está sentindo. Porém, as emoções, o sentimento e a inteligência vêm da alma para o corpo. Porém, também vêm ao contrário. Por exemplo, você sabe muito bem que nós somos matéria. Então o nosso corpo é um passaporte para viver neste mundo físico que a gente pode pegar. Então, diariamente, nós também temos contatos com as coisas. Por exemplo, nós nos alimentamos com uma boa comida. Quando nós sentimos aquele gosto, através dos nossos sentidos do corpo, transmitimos para a nossa alma o que também sentimos. Então, quando nós degustamos algo, através do nosso sentido do paladar, nós mostramos para a nossa alma, através do corpo, o que é isso, que sentimento, que desejo, que gosto que isso tem. Tá? Quando nós também no dia a dia tocamos em alguma coisa, sentimos alguma coisa com as nossas mãos, nós estamos mostrando para a nossa alma sentimentos, sentidos através do corpo. Então, o corpo também mostra para a alma algumas coisas. Por quê? Porque a alma ela é imaterial, ou seja, ela não tem matéria, ela não pode pegar. Então o corpo mostra para ela o que está acontecendo nesse mundo físico. Bom, quando olhamos para alguma coisa, também estamos transmitindo através da nossa visão informações para a nossa alma, não é? E não é à toa que muitos dizem que os olhos são a janela da alma. De certa forma, até sim, mas não é o que vamos falar hoje. É na alma, então, aguarde essa palavra, recapitulando aqui. É na alma que está a nossa vontade, está a nossa inteligência, tá? E é também na alma que está os nossos sentimentos. Tá? Bom, falamos basicamente do corpo, da alma, agora vamos falar do espírito. Nós possuímos um espírito humano. Todo ser humano tem um espírito humano. E o que é o espírito humano? Dentre muitas coisas, o espírito humano ele é o fôlego de vida que Deus nos deu. Ele é o fôlego da respiração. Vê só. Esse ar, esse pulmão, esse ar que flui de dentro de nós, isso também, de certa forma, é o espírito. É o fôlego da vida
que nos faz viver. No entanto, nós vamos ver isso sobre o espírito humano logo no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Quando Deus ele cria o boneco Adão. Ele criou aqui o boneco Adão. Quando ele cria o boneco se mexia? Claro que não. Mas o que Deus faz? A Bíblia fala que Deus soprou-lhe o fôlego. O fôlego da vida, que veio de Deus. Então, o fôlego da vida vem de Deus para algo material que já estava criado aqui, que o próprio Deus criou, que era o boneco. Então, fôlego mais boneco, uma nova alma. Essa é a lei do fôlego de vida. Essa é a lei da vida. Ou seja, um boneco mais o sopro, que é o espírito que vem sobre o ser humano de Deus, é igual ao nascimento de uma nova alma. Ou seja, nesse momento é gerada uma nova alma. Então, nós vemos que o boneco não se mexia, até que o fôlego veio. Quando o fôlego veio, o boneco tornou-se uma alma vivente. E aí, uma coisa que muita gente fala, a Bíblia nos mostra que temos corpo, alma e espírito, e que eles são diferentes entre si? Bom, antes de continuarmos aqui, vamos rapidamente na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha só o que diz. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo. Então, claramente no texto está fazendo uma distinção. O que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito. Certo? Perfeito. Mas vamos ler também o que o escritor de Hebreus nos deixou em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olha só o que o escritor deixou para nós. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas. O que nós aprendemos aqui com isso? Entre a divisão da alma e do espírito. Então significa dizer que entre a alma e o espírito há uma divisão. E se ela é divisível, você concorda que ela é diferente? Sim ou não? Porque se ela divide a alma e o espírito, significa que são duas coisas diferentes. E juntas e medulas, o corpo. Então, mas a palavra de Deus consegue separar tudo isso. Embora você e eu não. Nós olhamos para nós e vemos somente um. Mas a palavra de Deus, ela pode discernir tudo isso. Certo? Sim. E eu vou mostrar para você rapidamente por que os nossos sentimentos, a nossa inteligência e a nossa vontade está na alma. É muito simples. Eu vou dar um exemplo do próprio Cristo. Que o Cristo, como homem, é claro que ele tinha alma. E é o que ele disse no capítulo 26 de Mateus, versículo 38. Olha só o que ele fala. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Tristeza não é um sentimento que está na alma. Mas vamos lá. Nós falamos da divisão entre a alma e o espírito. E o corpo? A divisão entre o corpo e a alma. Vamos ver isso? Abre aí também em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 28. Olha só o que diz. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então aqui é claro, está muito claro para nós que a alma é diferente do corpo, porque eles matam o corpo, mas e a alma? A alma não morre. Então nós sabemos que o corpo é uma coisa, a alma é outra coisa e o espírito humano é outra coisa. Tá? O que mais? Nós, quando vivemos na Terra, hoje, nós estamos aqui com um propósito principal. Definir o nosso destino final, a nossa vida eterna. E a nossa vida eterna, nós aprendemos que ela tem dois caminhos, como dizem por aí. Céu ou inferno. E numa divisão até melhor para nós, que estudamos a Bíblia, Hades, lugar de tormento, seio de Abraão, paraíso. Então nós temos que decidir o que nós devemos fazer. Então a alma, que é você de verdade, ela está pendente para o corpo e para o espírito. O que nós estamos fazendo com a nossa alma?
estamos deixando o corpo dominar, as coisas do mundo que nós pegamos com as nossas mãos, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, dominar a nossa alma, então nós estamos pendentes para baixo. Certo? Porque o corpo é matéria, é coisa de baixo. O espírito, lembra que eu falei que ele vem de Deus? Ele é coisa de cima. Então é aqui no espírito que Deus fala conosco através do Espírito Santo. Sim, espera aí que você já vai entender melhor. Então nós temos que decidir entre o de baixo e o de cima. Por quê? É no espírito humano que o Espírito Santo vem habitar no novo nascimento. Ou seja, quando aceitamos Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso ser, quando nós confessamos Jesus como Salvador da nossa alma, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. João capítulo 3, mas não é o tema de hoje. Mas Romanos, vamos ler. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz algo interessante sobre o Espírito Santo em nós. Olha só o que ele diz. Romanos 8, 16, diz assim, ó, o mesmo Espírito, Espírito aqui está com E maiúsculo, ou seja, o mesmo Espírito Santo testifica em nosso espírito, com E minúsculo, espírito humano, que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele atua em nós aqui, no nosso espírito humano. Então ele vem habitar aqui. Vamos ler melhor. Ó. O mesmo Espírito Santo testifica em nosso espírito humano que nós somos filhos de Deus. Então, o espírito humano, quando nós aceitamos Jesus e nascemos de novo, ele agora tem o Espírito Santo. E quando o espírito humano recebe o Espírito Santo, muitas coisas acontecem. Mas isso é tema para outro dia. Então, através do Espírito Santo em nosso espírito humano, a nossa alma pende para cima ou para baixo. Por isso nós te perguntamos hoje, e a nossa escolha? E a sua escolha, qual é? Sua alma está pendendo para as coisas do mundo ou está pendendo para as coisas de Deus? A decisão é nossa. Quando nós morremos, a Bíblia diz o seguinte, o corpo, boneco, volta ao pó, não é isso? Sim. E a Bíblia fala que o espírito humano volta a Deus, correto? Ótimo. Então, se o corpo está na terra, o espírito humano volta para Deus, o que resta? A alma. Então, o que a nossa alma faz? O que acontece logo depois da morte com a nossa alma? Aí é que está. A alma, no momento da nossa morte, ou ela é levada para o seio de Abraão, tá? Que conhecemos como paraíso, que hoje está na Nova Jerusalém. Nós somos levados até lá, ou somos levados até o Hades, lugar de tormento. Nós podemos ver isso claramente em um texto que Jesus nos deixou, que se encontra em Lucas capítulo 16. Só que eu vou ler aqui, ó, a partir do 22, tá? Lucas 16, 22. E aconteceu o quê? O mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Esse mendigo é o Lázaro. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro, o pobre, no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Bom, irmãos, para resumir, no momento da morte do rico e do Lázaro, o rico na sua extravagância e o Lázaro na sua pobreza, que ele era muito pobre. Quando eles morrem, eles vão para dois lugares. O corpo deles não pode ser, porque o corpo deles está na terra, segundo a Bíblia. Não é isso? O espírito não pode ser, porque Eclesiastes 12, versículo 7, fala que o espírito volta a Deus. Então as suas almas tiveram um pré-destino final. Um destino final. Qual é o destino? A alma do rico foi para o Hades, no lugar de tormento, e lá estava atormentado. Mas o pobre, que vivia uma vida com Deus, embora pobre, embora com as suas dificuldades, lembrava-se de Deus. Foi ao seio de Abraão e ficou consolado, ou seja, foi ao paraíso e estava consolado.
E nessa época, tá? Nessa época, entre eles havia um grande abismo. Ou seja, quando eles morreram, eles decidiram o seu destino final. Conforme o livro de Hebreus 9, 27 nos fala, está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, na morte nós decidimos o nosso caminho eterno, céu ou inferno. Tá? A alma, que é o nosso eu, nós em si que somos a alma, a Bíblia fala que nós temos um período para decidir o que nós queremos, se é o céu ou se é o inferno. E isso está escrito em Isaías, capítulo 61, e Cristo fala isso também no Novo Testamento, tá? Mas eu vou ler para adiantar, somente Isaías capítulo 61, que diz assim, olha, Isaías 61, versículo 1. Jesus proferiu essas palavras lá em Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Agora que é o texto. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ano aceitável? Como assim? Como assim ano aceitável? Sim, Deus tem um ano aceitável que Ele aceita o seu e o meu arrependimento. Existe um ano aceitável que Jesus, que Deus aceita para que nós venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Para que a gente venha decidir se a nossa alma prefere as coisas de baixo, do mundo físico que podemos tocar, ou se ela ama mais ainda um destino final espiritual. Sim, e esse ano que está escrito ali vem de uma palavra hebraica. Que palavra hebraica é essa? Isso aqui, essas palavras se lê assim, ó. Essa palavra se lê assim, Shenat, assim, ó. Essa palavrinha Shenat é a palavrinha ano que se encontra ali no texto de Isaías. Shenat, ela significa tanto ano quanto período de vida, intervalo de tempo. Ou seja, o ano aceitável é o período de vida que nós temos para decidir se queremos o céu ou o inferno. É simples assim. Deus nos deu um ano, ou seja, um período de vida para definirmos o nosso destino da nossa alma. Tá? Então, quando nós estamos aqui na Terra, devemos decidir. E o que você decide hoje? Você decide que a sua alma vai estar com Deus para sempre? No paraíso? Em coisas inimagináveis que Deus preparou para nós? Ou você não quer isso? Ficou claro então? Corpo, boneco, volta para o pó. Alma tem um destino final. Céu ou inferno, para melhorar. Seio de Abraão, paraíso, ou Hades, lugar de tormento. E o espírito volta a Deus. Pronto. De forma simples, corpo, alma e espírito é isso. Ok? Agora, se você quer saber o que vai